E como a doutora falou aqui também desses casos, uma minoria, 3 casos foram diagnosticados em homens, e esse é um assunto que é pouco falado, tendo em conta que, como as mulheres são as mais afetadas, o foco sempre vai, na maioria das vezes, para as mulheres. E sobre este assunto nós conversamos também com alguns homens para ver se estão cientes de que homem também pode ter cancro da mama. Vamos acompanhar. Bom, isso, nesse momento ali que você está ouve que pode ser possibilidade também. Não, não. Isso é uma questão que no estudo pode ser interessado. Desde que é uma preocupação, aliás, está a ser uma preocupação de hoje em diante que também alguém pode cuidar. Não só mulher, mas homem também. Deve ser mais alerta também nessa situação. A mim tem a experiência da minha filha que mora com cancro de mama, no Canadá, né, ali. E eu tenho conhecimento, mas tem cancro de mama na homem. Já um está falado, mas tenho certeza, porque ela é só doutor que pode confirmar. Depois que vou pensar de fazer consultas. A mim, tu não tem doutor que tu não tem que passar para ele para eu ver um corpo como que está. Não, acho que tem tido alguma preocupação em relação ao cancro de mama e também cancro em outras partes do corpo. Não, me tem próprio trabalho numa farmácia, mas aquele é que eu costumo consultar agora. Não, e tratamento lá que você está fazendo direito, amor. Tem um colega mesmo que flama, tem pinchão para não para fazer aquele tratamento. Que me próprio você também próprio, me não sabe fazer esse tratamento ali, como de você está matando alguém que eu. Opinião de alguns homens sobre o cancro da mama, não sabiam, não tinham conhecimento se existia. É um dado que passa despercebido? Realmente, um dos maiores fatores de risco para ter cancro da mama é ser do sexo feminino, porque nós sabemos que 99% dos casos ocorre nas mulheres, ou seja, 1% dos casos é que poderá ocorrer em sexo masculino. E muitas vezes os homens acham que não têm mama, acham que só têm um peito de músculo, mas realmente têm mama, só que têm menos quantidade do parênquima das glândulas mamárias, o que lhes faz ter menor risco, porque a quantidade de tecido que está lá é bem pequenino, então o risco de vir ter um cancro da mama também é menor. E há alguma falta de conscientização, de sensibilização com relação a este assunto para levar até aos homens para terem também este cuidado, doutor? Sim, quando fazemos a sensibilização das pessoas nas palestras, nos encontros que temos, chamamos a atenção também dos homens para o facto de 1% dos cancros de mama ocorrerem nos homens. De maneira que há homens que estão mais atentos, que ouvem de facto e fazem também a sua palpação e estão atentos às alterações na mama que podem indiciar que esteja lá a desenvolver-se um cancro. De maneira que cada vez mais é chamar mais a atenção dos homens que também têm a possibilidade de ter cancro da mama. Devem estar atentos também. Já teve algum Todos os anos caso? aparecem casos, sim, um outro caso. Em 2023, portanto, a doutora Clara disse que apareceram 90 casos e 3 homens, significa mais de 3% já eram homens, sim, relativamente em relação aos dados. Mas geralmente são casos acumulados, não é? São os casos que nós apanhamos esse ano, mas não significa que originaram logo neste ano. Mas em percentagem seria sim, esse. Sim, portanto, os homens devem estar também atentos à possibilidade de terem cancro da mama. E destes dados, os casos já são diagnosticados, na sua maioria, de forma precoce ou já num estado mais avançado? Infelizmente, ainda diagnosticamos uma grande parte dos casos no estádio mais avançado. Nós temos notado alguma melhoria, notamos que já temos pessoas que chegam num estádio menos avançado, num estádio de doença precoce, mas estamos a trabalhar e continuamos a trabalhar, a sensibilizar as pessoas para chegarem o mais cedo possível que notarem uma alteração na mama.
A maioria das vezes a alteração que está subjacente é a presença de um nódulo. Quero com isso dizer que nem sempre a presença do nódulo significa que é cancro, mas a presença de alguma alteração e principalmente de um nódulo da mama, temos que ir procurar um profissional de saúde. Temos que ir para se poder fazer um exame clínico da mama, para se poder fazer os outros exames complementares para se poder descartar ou depois chegar à conclusão se é ou não um cancro da mama. E falando agora sobre os fatores de risco, quais os principais fatores de risco entre os pacientes com câncer da mama e também os sintomas mais comuns? Sim. Há fatores de risco, de facto, que são importantes que as pessoas devem ter em conta. Portanto, o sexo feminino é o que tem mais cancro da mama, a idade, portanto, a partir já dos 35, 40 anos, as mulheres devem estar já atentas à possibilidade de ter alterações na mama. Indica-se uma mamografia do câncer, normalmente entre os 50 e os 69 anos, mas atualmente, e em pessoas que têm alterações em alguns genes, com mutações, devem começar o rastreio mais cedo. Portanto, se uma pessoa tiver, sabemos que o fator familiar hereditário abrange cerca de 5 a 10%, portanto, dos cancros da mama. Pessoas com a mutação, ou, portanto, que têm, primeiro, cancros da mama mais cedo, devem fazer uma análise para ver se têm alterações nos genes que podem indicar que nessa família há pessoas com esse risco. De maneira que esse é o fator hereditário ou fator familiar, podemos dizer assim. E há outros fatores, como a hormonal, portanto, as pessoas que começam a ter menstruação mais cedo, antes dos 12 anos, têm maior probabilidade de terem cancro de mama. As que têm também a menopausa mais tardia, a partir dos 55 anos, ou depois dos 50 anos, 55 anos, têm mais probabilidade de ter cancro da mama. As mulheres que não têm filhos, fator hormonal aqui também, e as pessoas que têm filhos mais tardiamente, a partir dos 35 anos, têm mais probabilidade de terem cancro da mama. Temos outros fatores, como a obesidade. É um fator também de risco. As mulheres que têm sobrepeso ou são obesas devem estar mais atentas à possibilidade de terem alterações na mama que podem levar ao cancro. E o tabaco ainda e o álcool também. E há os fatores protetores agora que as pessoas devem ter em conta, além do fator de risco, como uma alimentação mais equilibrada, para não aumentar de peso, portanto, não usar álcool e tabaco, exercício físico é um fator importante, protetor. Portanto, esses são os fatores. Estar ao sol 15 minutos por dia, o fator ligado à vitamina D, também é um fator protetor contra o cancro da mama. Acho que são esses mais ou menos que as pessoas devem ter em conta para terem mais atenção e fazerem o rastreio mais precocemente, ou tendo esses fatores, portanto, estarem atentas à necessidade de um rastreio talvez mais sistemático, com uma detecção precoce. Portanto, são fatores que podem ajudar a diminuir o risco de ter um cancro, sobretudo também as pessoas que têm este risco de forma hereditária também? Sim. Hoje indica-se, por exemplo, uma cirurgia profilática se as pessoas têm este gene, ou a mutação deste gene, que é familiar, e para não terem um cancro da mama, porque se uma pessoa não tem mamas, portanto, não tem a glândula mamária, não tem de certeza, não vai ter cancro da mama. Portanto, fazendo essa análise, há já hoje no mundo várias mulheres que fazem isso, portanto, tendo esse fator, e homens também, esse fator hereditário, fazem uma cirurgia profilática. Portanto, tiram as mamas e já não têm possibilidade de ter cancro da mama.
Antes de falar sobre as medidas, gostaria aqui de saber um pouco sobre os sintomas, os principais sintomas do cancro de mama. Como já tive a oportunidade de dizer há bocado, um dos principais sintomas é o nódulo, mas não só. Há outros sinais que se possa ter na mama, nomeadamente um aumento do volume da mama, uma mama diferente da outra, deve ser chamada a atenção. Ter o mamilo que de repente começa a entrar para dentro, que nós chamamos de mamilo invertido, ou seja, o bico da mama a ficar invertido para dentro, deve ser chamada a atenção. Termos algum tipo de líquido que saia do mamilo da mama, também deve ser uma alteração que nos deve fazer procurar um profissional de saúde. O nódulo ou o caroço, como dizem, pode não só estar na mama, mas às vezes pode estar debaixo do braço ou em outra localização. A mama pode ficar muito vermelha com um aspecto de casca de laranja, que nós chamamos de um carcinoma inflamatório, que é uma situação de um estádio de cancro mais avançado. Também deve ser uma situação que deve ser de preocupação e de um ato de procura de um profissional de saúde para que possamos saber o que está na sua base. É muito importante conhecer estes sinais e sintomas, porque realmente, em relação ao cancro da mama, é de extrema importância o diagnóstico precoce. E neste sentido, as medidas que nós temos tido em relação à prevenção e controle do cancro no geral, e falando em particular do cancro da mama, começa sempre desde a informação e da educação da população em geral, para aumentarmos a consciência, mas não é só terem essa informação, é terem atitude realmente perante esta informação. Então, temos falado muito sobre o autoexame da mama, para que a mulher conheça a sua mama. É um exame que deve ser feito, uma avaliação que deve ser feita mensalmente. Para as mulheres que menstruam, nós costumamos dizer passado 8 dias, 10 dias, porque é uma altura que a mama é muito mais fácil de ser palpada. Para as mulheres que não menstruam, podem escolher um dia do mês para fazerem esse exame, ou seja, nós temos divulgado muito, porque nas consultas percebemos que quando fazem isso, dizem mesmo, tenho aqui um caroço e os caroços chegam a nós mais pequenininhos. Para além disso, desde o ano passado, nós implementamos o programa de detecção precoce do cancro da mama, que nas consultas gerais que se fazem a nível de atenção primária, nomeadamente nas consultas de saúde reprodutiva, que sempre se fez os exames clínicos, mas agora também é registado, depois avaliamos e capacitamos as pessoas para esse exame clínico da mama. Temos tido muito a vertente da formação, da capacitação dos profissionais de saúde em áreas especializadas em relação ao carcinoma, a área da patologia da mama. Temos feito a capacitação também dos cirurgiões para cirurgia oncológica da mama, para fazerem a corbiópsia, que é um exame de diagnóstico da mama, e para além da formação, da capacitação dos profissionais de saúde, adquirimos os materiais para fazer esses exames, corbiópsias da mama e não só. Em Cabo Verde já se trata o carcinoma da mama na sua grande parte. Ainda nós fazemos evacuação, mas é uma evacuação que é praticamente só para a radioterapia, que é uma das vertentes para o tratamento e que nós não temos ainda em Cabo Verde.